medicina. Então, aqui é só um resumo disso tudo, que cada tecido ele tem um tema. Então, quem estiver assim, motivado a aprender um pouco mais, pode, em outro momento, agora já começou, vir para o curso das leis biológicas, porque eu estou trazendo hoje aqui um resumo do resumo, gente, porque isso é um assunto bem, né, bem complexo. Então, aqui é o vital, que é tudo que a gente já falou, a necessidade básica, que pega o endoderma, a proteção, que é o tecido embrionário, que é o mesoderma antigo. Depois, a capacidade, me sentir que eu sou capaz de me sustentar no meu eixo para estar na vida. Então, eu pego o mesoderma novo, as estruturas, e quando eu vejo assim, caramba, eu tenho isso tudo, e como que eu vou me relacionar no meio disso tudo aí? Como que funcionam as leis desse sistema familiar, o sistema dessa cultura? Então, eu vou pegar o ectoderma. Eu vou lidar com todas as questões de relacionamento em geral. Ou seja, a gente sempre está agindo com tudo junto. Entende? Porque tem a pergunta da Cláudia no início, né? Eu falo assim, ai meu Deus, eu estou lidando com uma coisa que é vital, mas, né, de uma raiva, de algo que, né, eu senti que me tiraram o que é meu, né? Eu tinha que receber crédito por um trabalho e me tiraram. Então, aí eu posso, depois disso, falar, agora eu preciso me proteger, porque não me respeitam, eu posso fazer um conflito de outra coisa. Então, eu vou ter que, então, ser mais capaz, ser mais eficiente. Eu posso fazer uma questão de mesoderma novo. Então, aí eu penso assim, bem, então dá para confiar em ninguém, eu vou ter que olhar, então, bem as pessoas com que eu estou me relacionando. Eu vou ter que olhar o meu território. Eu vou pegar o ectoderma. Então, no fundo, a gente está nisso o tempo todo. Então, o Dr. Hammer, ele trouxe isso separadinho. Mas na hora de olhar, tem que ser um conjunto. Por isso que, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, Elaine, tem que saber o que é isso? O que é o problema de garganta? O que é o problema no pâncreas? Cara, saber tá ali no livro, é fácil de olhar. Olha, mas você desbloquear isso é uma outra questão, porque elas vão fazendo várias amarras que se interconectam. Então, aí tem que fazer um trabalho mais profundo. E como isso são muitas memórias inconscientes, às vezes a gente precisa de ajuda para fazer isso. Tem coisas que você consegue fazer, tem coisas que eu não consigo. Eu peço ajuda para alguém olhar, né? Porque eu não estou consciente na história. Então, o Dr. Hammer, ele descreveu isso em leis. Então, a primeira lei, como a gente viu, é a lei férrea do câncer. Então, ele traz essa coisa do férrea, porque é tipo, o ferro mudou a humanidade. Então, é uma coisa assim, tipo, não dá para não olhar para isso. E isso acontece com 3 critérios. É algo que você viveu dramático, você não esperava, e não sentia recursos para lidar. Vai depender da fase da vida. E você viveu em solidão, porque se você tivesse um contato e uma conexão, você já nem entraria no choque, porque você sentiu que estava sozinho para lidar. Então, às vezes você está dentro de casa e não tem uma comunicação clara, você também pode ficar, recebe um telefonema de algo que você não esperava, você pode ficar processando porque não tem como dialogar com ninguém em casa. Então, isso também é uma questão. Por isso que se você simplesmente faz um contato empático com alguém, para em frente a essa pessoa e simplesmente pode soltar sem julgamento, falar, poder ter alguém ali para te ouvir, isso já é muito para o corpo não fazer um processo de DHS grande, né? Ou ele vai fazer pequenininho, ou ele nem vai fazer simplesmente porque você teve uma possibilidade de fazer contato. O segundo critério é que ele vai ativar uma área específica do cérebro, como está aqui. Vai acontecer numa área específica dependendo do tema. E o terceiro critério é que, uma vez que o corpo é um sistema interconectado, isso não vai acontecer só na psique, vai acontecer no cérebro e no órgão. Então, aqui, só relembrando, né, tem um conflito, uma coisa de emergência, que é um choque. Esse choque vai gerar uma alteração estrutural. Essa alteração estrutural, o que ele viu na tomografia são esses halos. Vocês estão vendo que aqui é uma coisa bem redondinha, né? É um halinho, é uma coisa redondinha. Isso, numa tomografia normal, que a gente, que é feita pela medicina convencional, não consegue ver.
porque é um outro tipo de corte, é um corte diferente e exige um treinamento diferente para conseguir olhar para isso. Quando isso é visto na medicina convencional, é visto como um artefato, é algo que não é considerado. Tá? Então, mediante o choque, acontece uma marca, como uma marca d'água, como essa água aqui, uma pedra que se joga na água, acontece uma marca na água. E que, se dependendo de como foi esse primeiro choque, vamos dizer, aquela imagem da criança que está lá com as mãos no ouvido e os pais brigando. Se foi uma briga no meio do jantar, e nesse jantar estava fazendo uma carne assada. E aí estava a carne assada, que ficou marcado aquele cheiro. Essa pessoa, quando for adulta, pode, num dia, vai num jantar e percebe uma provável insatisfação. E está fazendo uma carne assada. Ela pode já fazer um trilho. Então, tudo que a gente registra no momento do impacto, ele pode ser, o corpo, ele registra tudo pelos sentidos, aquilo que eu escuto, que eu penso, que eu sinto, tudo junto, ele está registrando pelo universo de sentidos, e a gente fica muito pouco consciente disso. Então, no momento de algo que acontece na sua vida, que você nem está esperando, mas vem aquele cheiro da carne assada, você já pode desenvolver algo no seu corpo, um sintoma que não tá, que tem a ver com aquilo do passado, entendeu? Então, isso é muito o princípio da alergia. A alergia ela acontece de forma repetitiva, porque no momento que aconteceu o primeiro DHS, né, ou os DHS sucessivos, teve algo no ambiente que o corpo decorou. Então, quando aquilo aparece, a pessoa faz a alergia. Então, ou seja, o corpo registra tudo. E os primeiros trilhos são sempre com pai e com mãe, né? Isso é sempre. Ou seja, aqui, né, numa primeira fase, a gente tem, como é uma fase de luta, tá tudo mais seco, uma fase fria, uma fase de simpaticotonia, o foco ele fica sequinho. Numa fase, quando entra na fase de relaxamento, quando você se relaxa, que aí o corpo vai precisar regenerar, todo o processo de regeneração é um processo inflamatório, ele começa a inchar. Então, é esse segundo focozinho que incha. Quando o processo progride, ele vai acabar de secar. Então, isso seria a evolução normal. Então, quando uma pessoa tem um processo desse por muito tempo, e dependendo da área, pode dar sintomas graves. Essa questão da água é algo assim, interessante da gente pensar, porque a gente já falou sobre isso, sobre a pesquisa do Masaremoto. O Masaremoto viu que o pensamento e as emoções, simplesmente a intenção, altera as moléculas de água. E nós somos formados por 60% a 70% de água. Ou seja, tudo que a gente pensa, a forma como a gente vivencia a interação e contato com o mundo, está modulando os nossos órgãos e tecidos. Então, olha como é que a pesquisa do Masaremoto vem junto com isso e faz um foco na tomografia de um halo de marca d'água. Assim, coincidência, né? Não tem coincidência nenhuma, né? A gente aqui está aprendendo a ler essas coisas, né? Uma coisa importante desse tema, né, na questão da medicina convencional, como a gente dá um rótulo, esse é o problema. Quando você tem um rótulo de algo, você está com a glicemia um pouco aumentada, aí você pode ficar diabética. Ao você ter esse rótulo, você já fica com medo. O medo do diabetes. Aí você começa a pensar o que seria o diabetes. O que um diabético pode ter? Aí você começa a criar um monte de coisa na sua cabeça. Só de fazer isso, você pode criar um diabetes. Esse que é o problema do rótulo. Nas leis biológicas, a gente não dá rótulo, porque no caso de um diabetes, ele tem, no fundo, vários sinais e sintomas que são uma combinação de vários conflitos, de vários traumas em diferentes tecidos, diferentes órgãos. Não é uma coisa única. São várias coisas que junto vão receber o rótulo diabetes. Então, se são várias coisas diferentes, eu não vou dar rótulo.
eu vou tratar cada coisa e vou olhar cada coisa de forma separada. E aí, quando a gente olha isso, a gente vê que a questão é, quando você não dá um rótulo, você traz para a pessoa uma possibilidade de esperança. Quando você tem esperança de algo, porque você não está rotulado, você já está dizendo para o seu corpo que você pode regenerar, que você pode funcionar diferente. Então, você está sendo dirigido para um movimento de vida. Quando você recebe um rótulo, você já vai para a morte. Por isso que uma pessoa, ela recebe um sintoma, um diagnóstico de câncer. Quando ela vai para o médico, ele fala, câncer, você tem 3 meses de vida. Pronto, ela vai morrer. Porque ela vai ficar com medo, vai entrar num processo grande e vai ter, né, a chance de sobreviver é pequena. Mas se você começa a falar, não, é um processo que está aqui intenso, mas que você não dá o nome de câncer, você dá o nome de outra coisa, né? Está um processo lá está ocasionando uma questão com trauma, como a gente falou, um trauma no pulmão, então vamos desbloquear isso, é muito provável que a pessoa melhore. Então, aqui, ele traz essa importância do não rotular. Aqui é só relembrar dessa questão. Vocês podem até tirar foto, quem quiser também, pode, mas isso tudo tem no e-book, tá? Tá tudo lá escritinho direitinho. Essa lei do caráter bifásico, que é quando tá tudo bem, como tá aqui esse solzinho e essa lua, né? Tá ali, você tá andando na sua vida, tá lá tudo bem, não tá esperando nada. Aí, de repente, alguém te fala algo, fala assim, nossa, sabe, o teu trabalho é horrível e você está esperando que esse trabalho seja, né, a mudança da sua vida. Pronto, entrou em fase de choque. Meu Deus, se meu trabalho não for aprovado, o que vai acontecer? Se meu trabalho não for aprovado... Aí você vai ficar lá naquela confusão, pensando. É a fase simpaticotonia, tá lá pensando. Então, você está em luta, está com hormônios de estresse, vai ter aumento de glicemia, cortisol, tudo para luta. Aí, quando você fala assim, ai meu Deus, já foi avaliado, já está na avaliação e ele foi aceito ou não foi aceito, vamos dizer assim, né? Mas você já não tá, já passou daquela expectativa e você se relaxa. Quando você se relaxa, o corpo pode descansar. Então ele vai ativar a outro lado da balança, chama nervoso parasimpático, que é a fase inflamatória. Toda fase de regeneração, ela é inflamatória. Então, a gente entra na fase 2, uma fase de choque e uma fase inflamatória. Essa fase inflamatória, ela tem 3 fases. A primeira fase, que é a fase da chuva. Então, vocês estão vendo que tem uma tempestade aqui, estão vendo? Tá vindo muita chuva. Então, assim, tudo incha, eu fico inchado, eu tenho muito catarro, sabe? Fico com febre. É tipo aquele mal-estar geral, de cansaço, você tá assim, num êxtase. Aí, passa aquela fase maior, aí você pensa assim, caramba, será que esse trabalho vai realmente me dar esse lugar? Você meio que começa a pensar de novo, tipo, será mesmo? Será mesmo que vai dar tudo certo? Será mesmo? Então, você está revivendo um conflito ativo, que é essa fase 3.2. Essa fase 3.2 a gente chama da prova dos 9. É uma fase que você está revivendo o mesmo choque, só que você já está acontecendo várias coisas no corpo, dependendo do tempo que isso está acontecendo no seu corpo e da intensidade, pode ser um sintoma grave. Geralmente é nessa fase da prova dos 9 que acontece os sangramentos, as hipertensões muito alteradas, os AVCs, são essa fase muito grande. E depois você, de novo, entra na fase que começa a relaxar, que tem uma chuvinha de nada, tem um solzinho, umas nuvenzinhas, e aí depois volta a normalizar. Então, se a gente trouxer por uma questão da diarreia, né? Aí a questão da pergunta da Cláudia no início, você, numa fase ativa, você vai ter diarreia. Quando você se relaxa, vai ter constipação. Depois aí você fica com a barriga inchada, cheio de gases, né? Não tá uma coisa muito boa, a sensação está pesado. Aí depois você entra de novo numa leve diarreia, até que você normaliza. Se você entende que o processo do intestino tem a ver com um tema, deu diarreia e deu constipação, ele vai dar isso, você não se preocupa.
Eu tô bem, tá tudo bem na minha vida, eu não tô, fisicamente eu não tô grave, é só uma diarreia, né? Então eu já sei que eu tenho uma coisa aqui, eu já sei que eu vou ter, tô com a diarreia, daqui a pouco eu vou ficar constipado, é meio chato mesmo, mas ok, eu sei que isso vai acontecer. Depois eu vou ter de novo uma fase de diarreia, não é para me preocupar, eu não tô tendo uma outra infecção, e depois vai normalizar. Então, se você entende as fases de um processo, isso te dá mais tranquilidade. O que eu vi grande mudança nessa questão do Dr. Hammer é o grau de tranquilidade que ele me dá. Então, eu vejo, se eu não estou com nada muito grave, tranquilo, eu já sei que eu vou ter. Né? Eu tive um processo um tempo atrás de um cisto hemorrágico no ovário, né? Foi quando eu perdi a minha cachorrinha. E aí, quando eu tive aquela dor violenta, sabe? Gente, é horrível isso, sabe? Porque dá uma inflamação no peritônio, é uma coisa assim, que é uma dor que ninguém merece, né? Comecei a ter aquela dor violenta, eu pensei, o que foi que aconteceu para eu estar com essa dor? Eu me palpei, eu falei, bem, isso aqui só pode ser ovário ou intestino, né? Fui lá de palpação, falei, tô com um pouquinho de febre, né? Normal, tá dentro do... Cada tecido tem um tipo de temperatura. Eu pensei, bem, deve ser isso aqui. Aí eu olhei, falei, bem, eu perdi minha cachorra, só pode ter sido isso, né? Que é um luto por aquilo ali. E foi uma coisa super difícil para mim, então fiz um baita de um cisto hemorrágico. Mas para eu ficar tranquila, como tinha muita dor, eu fiz até um ultrassom, olhei e vi, é só isso mesmo? É só isso mesmo. Ok, então eu posso me tranquilizar. Entende? Assim que eu faço comigo. Então, assim, eu tive uma coisa, eu entendi, falei, eu posso ficar em casa sem fazer nada, mas eu percebi que o negócio estava muito intenso, então eu usei o recurso da medicina e falei, vou lá fazer um ultrassom para eu ter certeza que é só isso, para eu não ficar me tratando em casa pensando que não é nada. Olhei lá e falei, é só isso. Ok, então eu já sei que eu vou ter uma piora, vou ter uma melhora, vou ter um grauzinho de fase ativa e depois eu vou melhorar. Pronto, vou fazer só a medicação natural. E aí a coisa se resolveu. Então isso te dá essa sensação de que você pode acompanhar, porque o corpo ele tende a um equilíbrio como essa balança. Tudo natureza sempre segue essas polaridades. É uma hora que ela vai para um extremo, numa fase simpático-tônica, ela tende a ir para uma fase de parasimpático. Porém, aí a gente entra numa outra questão. Aí eu falo assim, Elaine, por que tem pessoas que, como a Cláudia falou, fica ali comendo, come super bem e está se nutrindo e fica tendo problemas, né, de alguma desnutrição? Porque ela fica refazendo o trilho de conflito. Fica ali refazendo o tempo todo, está tendo uma recaída constante. Aí, se a gente for olhar a questão de tubo digestivo, a maior parte ali é endoderma. Tem que olhar os trilhos com pai e mãe. Aí, gente, tem que dar uma fuçada nisso aí. Tem que olhar para ver qual é o trilho aí com pai e com mãe, que de repente seu parceiro ou sua parceira ou colegas de trabalho estão representando pessoas que estão relembrando a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Aí a gente chega na terceira lei, né? Quem quiser aí dar uma esticada, dá uma esticada. Vamos fazer assim, ó, que dá uma melhorada. Bota a língua para fora. Isso. Ó, Priscila, não tira foto disso não, Priscila. Poxa, isso é sacanagem. Tirar foto com a língua para fora é demais, né? Não deu tempo, graças a Deus, eu vi a tempo. Pensei que você ia fazer isso. Aí aqui a gente entra na terceira lei, que é como o tecido funciona. Então, aqui é só uma reflexão, gente. Então, assim, a gente tem tecidos embrionários, que são os tecidos considerados os mais antigos, e os tecidos embrionários mais novos. O Dr. Hammer, ele dividiu, ele fez uma ligeira modificação, né, para quem é da área médica, em relação aos tecidos. A gente tem um tecido de dentro, uma coisinha de dentro,
uma capinha de fora e uma outra capinha que é mais fora, né? Fica um pouco mais externo ainda. Só que aí essa capinha do meio, ele dividiu em dois. Uma partezinha com comportamento mais antigo, uma partezinha com comportamento mais novo. Então, é só a gente pensar. Quando você tem uma coisa que é muito importante para você, que é muito vital, você vai pegar de jeito para você, né? Você não vai deixar embora. Então, você vai lutar. É como um peixe que falta o ar e vai inflar. Ele vai tentar segurar o máximo de ar possível. Então, quando a gente vai tentar lutar de todo jeito, com o recurso mais comum, só a gente olhar os animais. Quando está qualquer situação de ameaça, o mais comum é tentar lutar. Então, esses tecidos têm esse mecanismo de crescer, né? De crescer para lutar. Então, numa fase ativa, eles crescem, numa fase de cura, eles reduzem. Os outros tecidos, que é, por exemplo, o réptil e o mamífero, eles já vão ter outras articulações. O réptil tem flexibilidade, né? Ele vai rastejando, ele vai para cá, ele não tem uma capacidade muito grande de fazer isso, mas dá um jeitinho para fazer outro jeito. Então, assim, na fase ativa eles diminuem de tamanho, numa fase de cura eles se modificam. E essa questão de reflexão é só para a gente olhar assim, no caso, o vital garantir o alimento, né? O anfíbio, para ele lidar com a terra, né? Para sair da água para ir para a terra, existem as questões da gravidade, os raios ultravioletas, então precisa de proteção. Os répteis já têm uma capacidade de flexibilidade, né? Então, tem uma adaptação. Então, ele envolve bem esses tecidos que são os tecidos ósseos. O mamífero já é uma questão grupal. Então, ou seja, nós somos mamíferos. Então, a gente tem temas que envolvem todos eles.